também, nós estudamos a primeira etapa do processo de formação de urina, que era a filtração glomerular. Nós estudamos como ela acontece, ou seja, quais são os fatores que determinam esse processo de filtração, né? Além disso, como que ela é regulada, certo? Então, para entender como que a urina é formada, ainda faltam ver as duas outras etapas, que são as etapas, então, de reabsorção e de secreção que vão acontecer ao longo do nosso néfron, certo? E para isso, então, nós vamos estudar, na aula de hoje, o que nós vamos chamar de função tubular, certo? Então, como é que ocorre o transporte de soluto, de água, de várias moléculas que nós vamos ver na aula de hoje, ao longo do néfron, e que a partir desses processos, então, nós temos a formação final da urina. Inicialmente, eu mostro essa tabela aqui para vocês, que ela mostra diversas substâncias, como água, sódio, potássio, cálcio, bicarbonato, cloreto, glicose e ureia, as unidades que elas são trabalhadas, né, em termos de eliminação, reabsorção, então, por dia, então, litros por dia, miliequivalentes por dia, milimol por dia, gramas por dia. Quanto de tudo isso vai ser filtrado, quanto que vai ser excretado na urina e quanto que vai ser reabsorvido. E, finalmente, a porcentagem relacionada com a carga que foi filtrada, certo? Como vocês podem observar aqui, né, nós temos algumas substâncias que são completamente reabsorvidas, como, por exemplo, a glicose, então ela é filtrada livremente, completamente reabsorvida. Outras substâncias são praticamente, né, todas absorvidas, como por exemplo a água, né, que segue algo muito parecido com o que acontece com o sódio, né, 99,4, 99,2, a mesma coisa para o cloreto, bicarbonato, né, e outros íons então que vão ter uma faixa de reabsorção um pouco mais ampla, né. Mas então, observem que a maior parte do que foi filtrado vai ser reabsorvido ao longo da passagem pelo túbulo do nosso néfron. E aí, consequentemente, em função desses processos, né, de reabsorção ou de secreção, nós vamos ter, então, uma urina sendo formada com uma composição. E aqui vocês têm a composição da urina. Uma série de moléculas importantes que vão sendo secretadas na urina, né, e que possibilitam que o nosso organismo consiga controlar aquelas propriedades homeostáticas, né, do líquido extracelular, sódio, potássio, ureia, creatinina, o pH, né, e uma série de outras moléculas importantes. E como vocês podem notar nessa tabela, aqui nós temos uma faixa de trabalho, né, que pode variar, por exemplo, para o sódio entre 50 a 130 miliequivalentes, né, para o cálcio entre 5 e 12, para o potássio de 20 a 70 miliequivalentes. Por que nós temos essas faixas, né? Porque a quantidade que vai ser eliminada na urina depende muito das necessidades do indivíduo, certo? Se ele ingere muito potássio, por exemplo, que é algo muito comum na nossa dieta, ele tem que dar conta de eliminar mais potássio. Se ele está ingerindo muito sal, então ele tem que dar conta de eliminar o excesso de sódio, de cloreto. Então nós vamos trabalhar aqui basicamente com uma faixa, né? O pH, por exemplo, né, pode variar entre 5 e 7, quer dizer, se o indivíduo ele está em acidose, obviamente ele vai tentar eliminar os ácidos pela urina e vai produzir uma urina um pouco mais ácida. Então nós trabalhamos aqui com faixas. E é importante também notar, né, que alguns compostos, né, algumas moléculas como glicose, aminoácidos, proteínas, né, que a gente pode ver aqui, né, células sanguíneas, enfim, a gente não vai encontrar geralmente aparecendo na nossa urina. Porque a maior parte então dessas moléculas, ou elas não vão ser filtradas, né, ou elas vão ser completamente reabsorvidas. Se elas começam a aparecer na urina, isso significa que nós temos algum problema renal, algum problema nos processos de ou filtração ou possivelmente de reabsorção. Então é muito importante sempre avaliar a composição da urina, porque ela vai nos refletir a saúde geral do rim. Bom, antes de a gente começar a estudar todos os mecanismos de cada segmento do nosso néfron, né, túbulo proximal, segmento fino descendente, fino ascendente e grosso ascendente da alça de Henle, túbulo distal, né, e ducto coletor, com todos os seus segmentos, é necessário fazer uma breve revisão com vocês a respeito dos mecanismos básicos de transporte transmembrana, enfim, né, para que a gente consiga ter uma compreensão mais completa desses processos de transporte no rim. Então, o primeiro, né, que a gente tem que lembrar é que nós temos um processo tubular que ele pode ser tanto de reabsorção,
Então, quando eu falo em reabsorção, o que eu estou dizendo? Eu estou tirando essa substância que acabou de ser filtrada e eu estou levando ela, finalmente, de volta para o sangue, certo? Eu vejo que tem um caminho a ser percorrido aqui para que haja, então, um processo de reabsorção. E também pode haver o processo inverso, que seria o processo, então, de remover alguma substância aqui do sangue e transportar ela lá para o líquido tubular. Então, isso aqui é um processo de secreção, certo? Então, a gente vai observar, a gente vai estudar esse processo de reabsorção e de secreção. O que ficar aqui dentro vai ser finalmente excretado na nossa urina, certo? Então, secreção é uma coisa, excreção é outra. Secreção vai ser o processo final, né, a eliminação final a partir do processo de urina. A secreção vai ser esse processo, então, né, de remover uma substância do sangue para dentro do líquido que está sendo filtrado aqui, ok? Então, esses processos nós vamos estudar na aula de hoje. Mas, para entender isso, a gente tem que estudar um pouco os mecanismos básicos de transporte. Primeiro, a gente tem que entender que, veja, que esse caminho que tem que ser percorrido, ele pode ser feito a partir, então, de células tubulares, né? Então, nós temos aqui o lúmen, as células tubulares, uma parte que é um líquido aqui que nós vamos chamar de espaço intersticial, e, finalmente, mais um conjunto de células que formam aqui os nossos capilares. Então, nós temos aqui as células endoteliais, que também vão fazer parte desses processos, né? Ou de reabsorção ou de secreção. Então, o caminho ele vai ter obrigatoriamente que passar por essas células aqui, certo? E ele pode ser feito, como a gente chama, né? Ou a partir de um único passo ou a partir de dois passos. O que significa isso, né? Nós temos dois tipos de transportes, como a gente pode classificar aqui nesse epitélio. Eu posso transportar as moléculas pela via transcelular, que significa o quê? A partir de transportadores específicos de uma célula, de um lado da célula, né? Então, eu vou pegar essa molécula, vou transportar para dentro da célula, e depois, então, de dentro da célula, para o líquido intersticial, e aí depois, então, para o sangue, certo? Como está passando pela célula, né? Por dentro da célula, a partir de transportadores específicos, a gente chama de transporte transcelular, ok? Mas, como eu falei para vocês nas primeiras aulas, nós temos entre uma célula tubular e outra aquelas junções, certo, oclusivas, que são compostas por uma série de proteínas, né, e que isso vai mudar de segmento para segmento. Eu posso ter uma junção mais vazante ou uma junção um pouco mais rígida, que não permite tanto reabsorção ou secreção. Então, nós vamos ter um processo de transporte que pode ocorrer entre a junção das células, que nós vamos falar, então, né, nós vamos considerar esses transportes de transporte paracelular. Então, ele vai percorrer, né, uma via que não necessita de transportadores por dentro da célula, certo? Então, nós temos a via paracelular, entre as células, e a transcelular, né, a partir de transportadores aqui da nossa célula. Então, né, a gente pode classificar o transporte dessas duas maneiras. Mas é claro que classificação de transportes são muitas, então nós vamos rever algumas delas que eu considero mais importantes. Antes disso, só para mostrar para vocês e relembrar, né, que nós vamos ter aqui, nessa junção, diferentes tipos de proteínas, zona-oclusivas, né, 1, 2, 3, claudinas, ocludinas, GEM, entre outras proteínas, que vão possibilitar a passagem de alguns íons. Elas vão limitar a passagem de alguns íons ou vão favorecer a passagem de outros. Então, dependendo da constituição dessa zona oclusiva, eu vou ter um local mais permeável ou menos permeável, ok? Tanto a íons quanto a água. Então, vocês podem observar esse modelo, que é bastante interessante, né? Que mostra, né, um esquema onde nós temos essas células epiteliais, certo? Que a gente pode encontrar aqui, né? Esses espaços aqui para baixo, que são então as membranas basolaterais. Aqui em cima seria a membrana apical, que está entrando em contato direto com o filtrado, né? E aqui nós vamos ter então essa membrana basal, certo? E embaixo disso então os nossos capilares. O que fica então nessa parte que está sendo representada aqui, né, por esse retângulo, né? Tudo isso aqui representa essas nossas junções,
certo? Então nós temos uma grande quantidade de células e entre essas células nós temos então essas junções. Então o transporte que ocorrer a partir então, né, do líquido para cá, né, por exemplo, um processo de absorção que vai ocorrer pela célula, a gente vai chamar então de transporte transcelular. O que for ocorrer a partir dessas junções seria o transporte então paracelular, ok? Então isso é bastante importante da gente lembrar. Mas bem, em relação aos transportes, então, que nós vamos encontrar, especialmente esses transportes transcelulares, né? Então, eu vou brevemente relembrar vocês, né, de alguns tipos de transporte, os princípios básicos de transporte transmembrana. Okay? Inicialmente, é importante a gente lembrar que os transportes podem ser classificados em relação à sua exigência energética, e aí basicamente entra na questão se eu utilizo ou não energia na forma direta de ATP, certo? Então, se eu necessito, se o transportador, enfim, ele precisa gastar energia na forma de ATP, nós vamos chamar esse tipo de transporte ativo, certo? E aí nós vamos classificar esse transporte ativo de diferentes maneiras. Se esse transporte ele não necessita uso de ATP, então nós vamos considerar esse transporte, né? É um transporte então mais passivo, que no caso nós vamos chamar aqui de difusão, certo? Então ele não utiliza o gasto direto de ATP. Essa difusão, ela pode ser classificada aí de acordo com a exigência física. Por exemplo, se eu não preciso de um transportador, uma proteína, né, para transportar, para carrear um determinado íon, o que eu vou considerar? Bom, essas moléculas, elas vão passar basicamente a partir da membrana celular. Então, são moléculas que são permeáveis, que fluem livremente pela bicamada fosfolipídica. Se elas conseguem fazer isso, então o transporte ele vai ser chamado de difusão simples. Então, a partir da bicamada lipídica. Que tipo de molécula que vai ser transportada, né? Basicamente, as moléculas que podem ser transportadas dessa maneira, que nós já estudamos no sistema respiratório, são os gases, como é o caso do oxigênio e o CO2, né? Que vão, então, conseguir transitar apenas, né, com alguns critérios que a gente tem que relembrar, né? Difusão simples, ela depende muito da área total para o processo de difusão, depende da solubilidade da molécula, do tamanho da molécula, da espessura da membrana por onde ela tem que passar e, claro, das diferenças de pressão, né, daquele gradiente de concentração. Mas, bem, isso aqui é para difusão simples, certo? A difusão facilitada, por que ela se diz facilitada? Porque ela necessita, então, de uma exigência física, ela precisa de algum tipo de proteína, um canal ou um transportador, que possibilite, então, a passagem de uma molécula de um lado para o outro da membrana. Então, é uma molécula que ela não consegue atravessar a membrana plasmática livremente, ela precisa de ajuda. Então, por isso que ela é chamada, então, aqui de difusão facilitada, certo? Ela precisa de um transportador. O que mais que a gente tem que lembrar, então, aqui? Se não for sem gasto de ATP, se precisar do gasto de ATP, eu posso ter diferentes tipos de transporte, como, por exemplo, né, os processos de endocitose, exocitose, fagocitose, que a gente está acostumado a estudar, que necessitam daquela movimentação da membrana plasmática, certo? Para, por exemplo, conseguir, né, fazer o processo de endocitose ou fagocitose. Então, a gente tem que englobar uma partícula, um grupo de partículas que se encontra no líquido extracelular. Tudo isso necessita de um movimento, uma mobilização do citoesqueleto muito grande. Isso gasta bastante ATP, certo? Então, endocitose, exocitose, fagocitose são processos de transporte, né? E que eles vão necessitar de bastante gasto de energia, certo? O rim, por exemplo, os processos de reabsorção, em muitos casos, ele pode fazer esse processo de endocitose. Então, ele vai, então, gastar um bocado de energia para realizar esses processos de reabsorção de proteínas, por exemplo, né? O que mais que vai gastar energia na forma de ATP, né? Se eu gasto energia, se a proteína que está promovendo o transporte, ela necessita de quebra imediata de ATP, nós vamos chamar isso de transporte ativo primário. Entra uma questão muito importante. Aqui eu sempre preciso de uma proteína, né, de uma exigência física para realizar esse tipo de transporte.
E se esse transporte ele utiliza quebra de ATP, ou seja, se essa proteína ela usa o ATP para transportar um determinado íon, nós vamos chamar isso de transporte ativo primário. A proteína gasta ATP de forma direta. E por que a gente precisa disso, né? Porque essas proteínas vão promover transportes contra um gradiente eletroquímico, certo? Contra a tendência natural do íon. Por exemplo, se eu tenho um íon mais concentrado dentro do que fora, e eu quero basicamente, né, colocar mais ainda para o lado de dentro, então eu vou contra um gradiente. E quando eu vou contra um gradiente, eu tenho que gastar energia, e nesse caso na forma de ATP, certo? Então quando tem gasto direto de ATP, é transporte ativo primário. No entanto, o transporte ativo primário, ele cria um gradiente de concentração favorável para a absorção de alguns íons, que consequentemente serão reabsorvidos por um outro transportador, certo? Só que esse tipo de transporte, embora ele não gaste energia na forma de ATP de forma direta, ele utiliza o gradiente químico ou elétrico criado por um transporte ativo primário, alguém que gastou na forma de ATP. Se eu bloqueio isso, por exemplo, transporte ativo primário, esse transportador aqui não consegue executar o transporte. Então, quando isso de fato acontece, nós chamamos esse tipo de transporte ativo secundário. Ele não gasta energia na forma de ATP de forma direta, mas ele depende de um transporte ativo primário que já aconteceu. Nós vamos ver alguns exemplos para ficar bem clara essa ideia daqui a pouco. E como nós vimos, grande parte desses transportes tem essa necessidade física, né, de proteínas. Então a gente vai ver rapidamente assim, algumas proteínas que nós vamos encontrar, que vão ser determinantes para os processos de reabsorção ou de secreção. Então as proteínas que nós vamos encontrar nas células, elas podem servir, né, para a estrutura das células, certo? Então vai ser basicamente classificado de acordo com a estrutura da proteína. Exemplo, uma proteína que está ancorada a lipídios. Uma proteína que atravessa toda a membrana plasmática, de ponta a ponta, a gente chama de proteínas integrais. Ou uma proteína que só está de um lado da membrana, ou para o lado extracelular, ou para o lado intracelular, são, né, proteínas que a gente vai chamar de proteínas periféricas. Geralmente a gente classifica a periférica porque ela está do lado de fora, né? Então, em termos estruturais, a gente pode classificar, especialmente no rim, a gente vai falar muito dessas proteínas integrais, né? Vou dar um exemplo para vocês, um canal iônico, por exemplo, né? Ele vai atravessar toda a membrana plasmática, então é uma proteína integral, né? Uma proteína periférica pode ser um receptor para um hormônio, enfim, né? Para um neurotransmissor, uma proteína que está do lado de fora. Do ponto de vista funcional, né, nós vamos classificar então essas proteínas, né, ou como transportadores de membrana, que é o nosso foco principal da aula de hoje, ou com proteínas estruturais, né? Por exemplo, no rim nós encontramos aquele conjunto de proteínas entre uma célula epitelial e outra. Então elas formam junções celulares, né? Então é uma proteína estrutural. Além disso, nós vamos encontrar dentro dessas células citoesqueleto, né? Filamentos finos, né, de actina espalhados, aí, microtúbulos. Então tudo isso faz parte do citoesqueleto. Então proteínas estruturais, né? Essas proteínas podem ser enzimas, que vão basicamente então executar uma função metabólica, né? Por exemplo, formar um segundo mensageiro para a transferência de sinal, por exemplo, né? Ou uma enzima que vai modificar o nosso metabolismo energético. Então nós temos proteínas de membrana também, que vão atuar como receptores, né? Tanto para sinalização de hormônios, por exemplo, ou mesmo para promover os processos, iniciar os processos de endocitose. Mas o que mais interessa na nossa aula de hoje são esses transportes de membrana aqui, ok? Então a gente pode classificar esses transportadores de membrana ou como proteínas carreadoras ou como proteínas canal. O que é uma proteína carreadora, certo? Ao contrário da proteína canal, como o nome está dizendo, ela não tem um poro, né? Uma proteína canal, ela basicamente vai estar ali na membrana celular e ela vai ter a possibilidade, né, de conectar o meio extracelular com o meio intracelular. Ela atravessa aqui, ó, né? Então isso aqui é uma proteína canal, certo? Claro que ela pode ter
controle, certo? Mas ao contrário de uma proteína carreadora, a proteína carreadora ela não vai apresentar um poro, certo? Ela não vai conseguir simplesmente permitir a passagem direta de um íon por dentro dela, como é o caso de um canal, certo? Uma proteína carreadora, ela vai servir para os processos de transporte, mas ela vai apresentar em um determinado local, né, alguns sítios específicos onde as moléculas que vão ser transportadas vão se ligar nesses sítios. E aí, por exemplo, ela vai, a partir de uma mudança de conformação, ela pode mudar para o outro lado, por exemplo, e aí ela vai liberar essas moléculas que estavam do lado externo, né? Ou vice-versa, né? Estava do lado interno e foi para o lado externo. Então, essas proteínas aqui elas só promovem transporte a partir de mudanças de conformação. Já as proteínas canal, elas podem ou simplesmente serem canais abertos, que a gente chama de canais vazantes, né? Então esse canal deve estar sempre aberto, sempre tem algum tipo de transporte acontecendo, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro. Então, canal vazante. Ou ele vai ter um portão, certo? Esses canais eles são controlados. E esses portões, certo? Eles vão ser controlados por vários fatores. E a gente pode classificar esses canais controlados de acordo com o tipo de mecanismo que o controla. Por exemplo, tem canais que vão ser controlados por voltagem. Por exemplo, o canal, a célula está polarizada, né? Então aqui negativo, do lado de fora positivo. Se algum evento leva à despolarização desse canal, que estava fechado antes, no momento que muda a voltagem, esse transporte aqui, esse canalzinho, ele vai abrir, permitindo então passagem de íons. Então ele pode ser fechado ou aberto por mudanças de voltagem. Ou controlado de forma mecânica. Então, por exemplo, eu vou ter na membrana celular um determinado canal fechado, está preso ali na membrana, e ele fica preso no citoesqueleto também. O que acontece? Digamos que esse tipo de canal, muito comum, né, em locais onde a gente tem mudanças importantes na membrana, como por exemplo receptores de pressão, músculo esquelético, locais onde tem bastante tensão, né, músculo liso também tem bastante. Se essa membrana for estirada, o que acontece? Bom, como ela está presa no citoesqueleto, o citoesqueleto ele vai ser puxado para lá e como ele está prendendo no canal, o canal literalmente ele vai abrir de forma mecânica. Então, controlado mecanicamente, né? Ou controlado por ligante. Então, pode ter um determinado ligante aqui, vem lá uma molécula, um hormônio, um neurotransmissor ou qualquer outra molécula, se liga especificamente nesse canal e esse canal pode estar fechado e ele abriu, ou ele estava aberto e fechou. Então, ele é controlado por ligante. Entre outros mecanismos aí de controle de canal, fosforilação, entre outras modificações que podem acontecer aí com a nossa proteína, certo? Então, nós podemos classificar dessa maneira. E aí a gente pode classificar também, né, os tipos gerais de transporte baseado, né, no movimento que vai acontecer, né, na quantidade de moléculas e nos movimentos dessas moléculas pela membrana, certo? Por exemplo, eu posso ter aqui um transporte onde eu pego uma molécula, tá como essa, como se fosse um substrato, porque a gente tem que ter essa noção de que um transportador ele vai funcionar como se fosse uma enzima, certo? O substrato para esse transportador são as moléculas que ele vai transportar. Então, alguns princípios básicos aí, né, eles cabem muito bem quando a gente relaciona com enzimas. Então, esse substrato aqui, no momento que ele se ligar num sítio específico desse transportador, ele vai, então, promover uma alteração que vai fazer com que ele entre, nesse caso aqui, para dentro da célula. Então, quando eu tenho somente uma molécula, uma única molécula, sendo transportado, então, nessa direção, é um transporte único, a gente vai classificar esse transporte como uniporte, certo? É uma única molécula sendo transportada. Eu posso ter, então, um transporte duplo, né, onde eu tenho mais moléculas. Aqui são dois, às vezes eu vou encontrar 3 moléculas sendo transportadas, né? E a gente pode classificar esses transportes, né, de acordo com o movimento dessas moléculas. Nesse exemplo que vocês estão vendo, vocês têm 2 moléculas sendo transportadas. Uma, que é a S1, que está entrando na célula, e a outra é S2, que também está seguindo o mesmo movimento. Ok? Quando eu tenho, então, essas 2 moléculas ou mais moléculas sendo transportadas de um lugar, de um compartimento para o outro, nós vamos chamar esse tipo de transporte de cotransporte, ou, em alguns casos, em alguns livros, simporte.
certo? Cotransporte ou simporte. Então, duas moléculas de um mesmo lado sendo transportadas para o lado oposto. Ou eu posso encontrar moléculas sendo transportadas em direções opostas. Por exemplo, essa molécula está entrando, enquanto que essa outra molécula está saindo. Então, as direções são opostas. E nós classificamos isso como contratransporte ou antiporte. Certo? Contra ou antiporte. Então, essas são as classificações, né, os três tipos gerais de sistemas de transportadores que nós vamos encontrar. Bom, então, aqui nós temos alguns exemplos, né, muito clássicos de proteínas que nós vamos, que vão mediar transportes que nós encontramos em diversas células. Algumas extremamente importantes, que a gente vai falar bastante, como por exemplo a bomba de sódio e potássio. Certo? Bomba de sódio e potássio, né, ou sódio-potássio ATPase, né? Então, bomba significa exatamente isso, são proteínas que elas gastam energia, certo? Para fazer bomba significa isso também, eu gasto energia, por quê? Porque faz um tipo de transporte ativo primário, certo? E o tipo de transporte que a bomba de sódio e potássio faz é o quê? Basicamente, ela tira o sódio da célula e coloca o potássio, né? Uma bomba eletrogênica, porque ela faz isso de forma desproporcional, né? Então, basicamente, saem 3 sódios e entram 2 potássios. Então, sempre gera um déficit de carga positiva dentro da célula. Então, é uma bomba eletrogênica. E ela gasta ATP por quê? Bom, porque ela faz um transporte contra a tendência natural, né? Contra os gradientes químicos e elétricos. Por exemplo, o sódio. O sódio é um íon que está bastante abundante do lado de fora. O potássio é mais abundante do lado de dentro. Veja que ela faz o quê? Ela tira da onde tem menos potássio e coloca onde tem mais, contra um gradiente. Sódio, a mesma coisa, contra o gradiente. Para fazer esse transporte, então, a gente precisa gastar ATP. E como esse gasto está sendo feito de forma, utilizando de forma direta o ATP, isso aqui é transporte ativo primário. E aqui no caso, né, como está uma molécula saindo e outra entrando, é antiporte ou contra-transporte. Cálcio ATPase, né, a gente encontra bastante lá no nosso retículo sarcoplasmático. O que ela faz, né? Bom, ela gasta ATP, então também é transporte ativo primário, só que aqui eu estou transportando apenas uma molécula de um local para o outro. Então aqui é um tipo uniporte. Hidrogênio ATPase, mesma coisa, agora só que o transporte é com hidrogênio, ou bomba de prótons. Também é uniporte, por quê? Porque é somente uma molécula que está sendo transportada, de um compartimento para o outro. Hidrogênio e potássio ATPase, de novo, tem gasto de ATP direto, transporte ativo primário. E nesse caso, basicamente o transporte é o quê? Eu jogo uma molécula para dentro e tiro uma molécula para o lado de fora. Então, eu tenho transporte contrário, uma entrando e outra saindo. Então, isso aqui é antiporte, né? Ou contra-transporte. Aqui vocês têm um outro mecanismo interessante, né? Por exemplo, difusão facilitada. Facilitada por quê? Porque eu preciso de uma proteína. No caso da glicose, ela não consegue entrar dentro da célula. Ela diretamente pela membrana. Ela precisa de um transportador, que nós temos vários tipos aí de transportadores que nós vamos ver na aula de hoje. Então eu tenho um transporte aqui da glicose, o que está acontecendo, né? Por que é difusão facilitada? Eu tenho mais concentração de glicose do lado de fora, muito comum lá no nosso túbulo proximal. Então a glicose ela vai entrar da onde tem mais para onde tem menos. Só que ela precisa de um transportador para isso. Difusão facilitada, né? Então nós temos vários mecanismos aí de transporte que nós vamos estudar na aula de hoje. Quando a gente fala de transportadores, certo? Então essa proteína ela não tem um canal, ela não forma um canal. Isso significa que ela funciona a partir de mudanças conformacionais, que é o caso da nossa bomba de sódio e potássio, que vai estar extremamente abundante aqui no nosso túbulo renal e que ela vai determinar muitos dos transportes que vão acontecer ao longo do néfron. Então aqui vocês podem ver a bomba de sódio e potássio, olha lá. O que acontece? Ela tem 3 sítios específicos para a ligação do sódio, certo? Então quando o sódio ele vai se ligando nesses sítios, a ligação vai promover uma alteração conformacional nessa proteína, vai ativar essa proteína, que vai quebrar o ATP, certo? Ali você tem a quebra do ATP, esse transporte ativo primário. Vai ocorrer uma mudança de conformação que vai liberar, então, esses sódios, 1, 2, 3, para o lado de fora, expondo agora o sítio de ligação do potássio. Então, o potássio se liga no seu sítio específico, a proteína muda novamente de conformação
e libera os 2 potássios para o lado de dentro. Então veja que essa questão de mudança conformacional é extremamente importante para que ocorra o transporte, certo? O que mais que a gente pode ver aqui, né? Outros tipos de transportadores. Um que eu acabei de falar para vocês de glicose, né? Isso aqui é muito comum no túbulo proximal, esses transportadores de sódio e glicose, né? Não só aqui no néfron, né, no rim, como também lá no sistema digestório. Então, né, os SGLTs que a gente chama de sódio e de glicose. Então, olha lá, sítios específicos para a ligação tanto do sódio quanto de glicose. Então, vem lá o sódio, se liga no seu sítio de ligação. A glicose se liga no seu sítio também específico. Essa ligação promove uma mudança de conformação, então vira de lado agora, fazendo com que essas moléculas sejam liberadas para o lado de dentro, certo? Então isso aqui tudo depende de mudança conformacional e depende, é claro, muito importante, dos 2 substratos, certo? Vamos dar um exemplo clássico aqui para vocês, né, que funciona muito bem lá no sistema digestório. Né? Veja que esse transportador ele depende, para a reabsorção de glicose ou do sódio, ele precisa do sódio, ele precisa da glicose ele precisa do sódio. Precisa das 2 coisas para funcionar. Né? Então, nesse caso aqui, eu consigo reabsorver bastante sódio e bastante glicose, mas tem que ter as 2 coisas. Tem que oferecer para a enzima ou para o transportador os seus substratos. Então, conforme a gente vai filtrando glicose e sódio lá no nosso rim, eu tenho disponível sódio e glicose para fazer isso. Né? A gente for pensar uma maneira bem interessante de entender essa questão de substrato, né? Indivíduos, crianças desidratadas, muitas vezes o que a gente oferece, né? O soro caseiro. O soro caseiro ele tem basicamente o quê? Sódio, né? Sal e açúcar. Então, se oferece lá no trato digestório as 2 moléculas mais importantes que nós temos ali para que esse transportador funcione. E conforme eu consigo, então, intensificar, né, esse transporte de sódio e de glicose, consequentemente eu vou reabsorver mais água. Então eu vou melhorar o estado de hidratação desse indivíduo com um princípio relativamente simples, que é oferecer o substrato para os transportadores. Certo? Esse conceito ele tem que ficar muito claro porque ele é importante também aqui para a fisiologia renal. E outro tipo de transporte, como eu falei para vocês, que pode acontecer especialmente no túbulo proximal, são esses processos aí, então, de endocitose, né, para várias proteínas, alguns hormônios, então, pequenas proteínas que são filtradas, né, esse processo de endocitose é importante para a captação dessa proteína, para a degradação dessa proteína e liberação dos aminoácidos constituintes e, finalmente, então, passagem desses aminoácidos de volta para o sangue, processo de reabsorção. Então, aqui também tem bastante gasto de energia, por quê? Porque é necessário uma mobilização aqui da membrana celular de todo o citoesqueleto, certo? Transporte, né, dessas vesículas para se fundir, por exemplo, com um lisossomo, né? Então tudo isso leva a um gasto energético bastante considerável. A gente tem isso lá no túbulo proximal acontecendo. E finalmente, né, relembrar para vocês que o nosso epitélio, né, renal, então ele vai estar naquele estado que a gente chama de estado polarizado. Ele é um epitélio polarizado. O que significa isso? Né? Nós temos aqui as células epiteliais, né, as células tubulares, né, uma parte onde está passando então o líquido que foi filtrado, e aqui embaixo vocês vão encontrar então a parte do líquido intersticial que vai estar em contato direto então, com o nosso vaso sanguíneo. Certo? Aqui vai ter os processos, né, tanto aqui de secreção ou os processos de reabsorção. O que é importante destacar aqui, né? Os processos que vão ocorrer pela via transcelular, né, dependem então de transportadores, o tipo de transportador que eu vou encontrar na membrana apical é sempre diferente do que está na membrana basolateral, certo? E o que mantém isso nesse estado polarizado? Exatamente as nossas junções de oclusão. Elas evitam, né, que uma proteína que está de um lado na membrana basolateral, ela venha parar na membrana apical, né, já que a gente considera a nossa célula como um mosaico fluido, né? Supostamente pode haver um pouco desses movimentos de transportadores, de canais na membrana, mas os que estão desse lado nunca podem chegar do outro lado. Caso contrário, eu poderia não conseguir executar o transporte, né, de uma direção para outra. Por exemplo, eu quero reabsorver glicose daqui para lá. Se eu tiver uma mudança de transportadores, isso pode não acontecer. Eu posso promover uma entrada de glicose,
mas se o transportador correto não estiver aqui, essa glicose pode voltar para cá, um transporte fútil, né? Algo que não deve acontecer. Então, por isso que a gente mantém sempre essa epitélio polarizado, né? A partir dessas junções de oclusão. Vamos ver um exemplo clássico aqui, tocando de novo naquele transportador que eu mostrei para vocês, né? O SGLT, transportador de sódio e de glicose. O que a gente está observando aqui de novo, né? Ó, aqui vocês têm a luz, né, por onde está passando o ultrafiltrado, sódio e glicose, que são substratos para esse transportador, certo? O que tem do outro lado da membrana? Eu tenho a bomba de sódio e potássio, e aqui eu tenho um outro transportador de glicose, específico para glicose, né, um GLUT. O que vocês estão observando aqui, né? Olha, eu tenho bastante glicose chegando aqui, eu tenho glicose, eu tenho sódio. Esse transportador, como a gente viu, ele tem sítios específicos para ligação dessas duas moléculas, desses dois substratos, que quando eles se ligam, então, vão promover uma alteração conformacional e vão, então, permitir que essas moléculas sejam liberadas para a parte interna. Mas notem uma coisa, né? A glicose que está entrando aqui por esse transportador, ela entra, e esse transporte ele acontece, porque ela aproveita a tendência natural que o sódio tem de entrar. Porque como a concentração de sódio dentro da célula é baixa, o sódio ele é alto do lado de fora. Então, se ele puder, se ele tiver um transportador, a tendência dele é sempre entrar. Acontece que muitas moléculas, inclusive a glicose, aproveitam essa tendência do sódio entrar e entram junto, certo? Pergunta número 1. Quem é que cria esse gradiente para a entrada de sódio? É uma proteína que a gente estuda bastante, que é a bomba de sódio e potássio, que está do outro lado. O que a bomba de sódio e potássio está fazendo? Transporte ativo primário. Estou gastando energia para fazer o transporte na direção oposta à tendência natural. O sódio, a tendência é entrar. O que a bomba de sódio e potássio ela faz? Ela tira o sódio. 3 moléculas de sódio saindo, e o potássio, a tendência dele é o quê? O potássio é sair. Tem mais potássio dentro do que fora. O que a bomba de sódio e potássio faz? Coloca potássio para dentro, contra o gradiente. 2 moléculas de sódio entrando, 3 moléculas de sódio saindo. Então, o que acontece? Eu acabo removendo, mantendo constante a quantidade de sódio baixa dentro da minha célula. Então, eu sempre estou criando um gradiente favorável para a entrada de sódio. E aí, esse transportador aqui aproveita isso, certo? Então, entra o sódio, a glicose entra junto, ela vai se concentrando dentro da célula, o que facilita, então, que a glicose, a partir desse transportador, vai ser reabsorvida para o sangue, certo? E o que é interessante também de destacar aqui é um exemplo clássico, né, de transporte ativo secundário. Aqui eu tenho transporte ativo primário, onde eu tenho gasto direto de ATP. Se eu bloquear a bomba de sódio e potássio aqui, com a albaína, por exemplo, uma droga bloqueadora, o que vai acontecer? Eu não vou mais ter esse gradiente, né, para a entrada do sódio. Por quê? Porque eu não vou mais ter baixa concentração de sódio mantida pela bomba. O que vai acontecer? Eu vou perder essa tendência do sódio entrar. Se o sódio parar de entrar, a glicose também não consegue entrar. Então, esse transportador aqui ele não vai funcionar. Então, esse transportador depende do funcionamento desse, que gasta energia na forma direta de ATP. Então, isso aqui é um transporte ativo secundário, certo? Porque ele não vai funcionar se o transportador ativo primário parar de funcionar. Então, esse é um exemplo do que a gente já havia visto anteriormente. De novo, é importante destacar a diferença entre canais, onde eu tenho um poro, onde eu posso, então, ter ou acesso livre de um íon de dentro para fora ou de fora para dentro da célula, certo? Se esse poro estiver sempre aberto, ou esse poro ele vai ser controlado, né? Ou por voltagem, ou por mudanças mecânicas, ou por ligantes, enfim, tem várias maneiras de a gente alterar isso. Mas é importante destacar que, ao contrário do canal, certo? Que depende assim, bastante da diferença de gradiente, né? O canal, ele depende o transportador ele depende de mudança conformacional, certo? Então, o que acontece, né? Como esse exemplo aqui que vocês estão vendo, né? Dos portõezinhos fechados aqui. O naviozinho, ele vem, né? De um determinado oceano, né? Ele precisa primeiro passar por uma comporta, ele entra, depois a outra comporta abre e ele consegue sair, certo? Então, veja que eu preciso do movimento dessas duas comportas acontecendo para que o transporte ele ocorra, certo? Não abre tudo ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso, né? Então, vamos pensar nos nossos transportadores. O que eu falei para vocês? Eu preciso, então. O transportador ele não tem um poro, ele está sempre voltado para um lado da célula. Então, aqui no caso, eu tenho um sítio específico para a molécula que vai ser transportada a se ligar.
Quando ela se liga, a proteína muda de conformação e libera essa molécula para o outro lado, certo? Então notem que eu preciso de mudança de conformação. Por que isso é importante? Aquele conceito de transportadores como enzimas aqui, ele cabe muito bem. Proteínas transportadoras atuam como enzimas, elas dependem do substrato para fazer o transporte. Se eu oferecer mais substrato para esse transportador, ele vai funcionar de forma mais rápida. Então, ele pega a molécula de um lado, muda de conformação, libera para o outro. Se tiver mais moléculas para pegar, ele vai fazer isso mais rapidamente. Quanto mais tiver substrato, mais rápido ele funciona. Mas, por ele depender de uma mudança conformacional e essa mudança ela depender de tempo, esse transporte ele vai ter uma limitação, certo? Ele sempre vai ter uma limitação. Ou seja, essa limitação a gente chama de transporte máximo, certo? Que é um conceito que é aplicado diretamente, né, ao que nós chamamos, que acontece lá no rim, de transporte tubular máximo. Então aqui vocês têm o mesmo exemplo, né, do transportador de sódio e glicose. Olha lá, ele precisa dos substratos para que haja uma mudança conformacional e que libere então a molécula de um lado. Então no momento que liberou de um lado, aí ele vai virar para o outro para fazer o transporte novamente. Então esse movimento ele demanda um pouco de tempo, certo? Se a concentração de glicose, enfim, aumentar muito desse lado, vai chegar a um determinado ponto em que o transportador ele já está funcionando na velocidade máxima. E ele vai continuar funcionando na velocidade máxima, porque tem oferta de substrato, mas se a concentração de glicose for muito elevada, o que vai acabar acontecendo? Vai acumular glicose no compartimento tubular, na luz do tubo, certo? Por quê? Porque por mais rápido que esse transportador ele funcione, ele já atingiu a sua velocidade máxima, ele não consegue dar conta de toda a glicose, por exemplo, que foi filtrada e que está em excesso. E esse conceito ele é aplicado para vários transportadores, não é só o de glicose. Nós temos esse transporte tubular máximo para várias moléculas, tanto para os processos de reabsorção quanto para os processos de secreção. Vamos ver o exemplo da glicose, que é muito aplicado por diabetes, né? A gente viu lá no diabetes, num indivíduo normal, o que acontece? Eu tenho uma concentração de glicose plasmática, que ela vai ser livremente filtrada, e essa concentração está bem abaixo desse valor máximo, né, para o transporte tubular. Então, eu consigo basicamente reabsorver a partir desse transportador toda a glicose que foi filtrada. E na minha urina não vai aparecer glicose. Agora, se eu tiver um indivíduo diabético, por exemplo, que ele tem uma hiperglicemia crônica, a quantidade de glicose filtrada ela é muito grande. E isso pode ultrapassar essa capacidade de transporte tubular máximo. De maneira que, por mais rápido que o transportador funcione, vai passar pelo túbulo proximal alguma glicose. Resultado, como depois do túbulo proximal não tem outro transportador de glicose, essa glicose ela vai seguir, ela vai exercer inclusive efeito osmótico, que vai atrair água para dentro dela, e o indivíduo vai acabar eliminando, né, bastante glicose na urina, inclusive muitas vezes com o volume de água acompanhando, certo? Clássico do diabetes, né? Então a gente pode observar isso no gráfico. O que eu tenho aqui, né? Fluxo de glicose, concentração de glicose plasmática, e aqui nós temos quantidade filtrada, carga filtrada, quantidade reabsorvida e a quantidade excretada, certo? E é o que vai estar aparecendo na urina. O que a gente consegue perceber aqui, né? Quando essa glicose plasmática ela ultrapassa um determinado valor, então eu estou filtrando muita glicose, o que acontece? Antes, olha ali, estava trabalhando ali na faixa de 80, 100 miligramas por decilitro, e tudo que estava sendo filtrado estava sendo reabsorvido. Tudo estava sendo reabsorvido. Se eu aumentar a quantidade de glicose plasmática, olha ali, o transportador vai funcionar mais rápido e ele vai continuar reabsorvendo. Só que quando a concentração ela ultrapassa um determinado valor, eu vou atingir esse transporte tubular máximo. E a partir desse momento, olha lá, eu continuo reabsorvendo o máximo que eu posso. Só que como eu tenho muita glicose sendo filtrada, eu vou ter glicose passando pelo túbulo proximal sem ser reabsorvida. E essa glicose vai seguir e vai ser eliminada, né, excretada na nossa urina. Então, por quê? Porque eu ultrapassei esse transporte tubular máximo. Aqui a gente consegue enxergar, né, novamente, a mesma figura que eu mostrei para vocês, né, só eu queria chamar a atenção para vocês, né, é a mesma coisa, certo? A gente tem ali o transporte, a célula tubular tentando reabsorver o máximo possível,
Quando atinge aqui, olha ali o transporte tubular máximo, ali em torno de 375, que é o da glicose, eu vou ter excreção de glicose na urina. Mas essa figura eu mostro para vocês porque, mesmo que antes de atingir aquele valor, que é de 375, né, para a glicose, mesmo assim, às vezes a gente encontra já um pouco de glicose sendo excretado, mesmo a partir de valores inferiores, 200, 250. Por que isso pode acontecer? Porque esses transportadores, né, cada transportador pode ter uma velocidade um pouco diferente, certo? Então eu tenho transportadores com velocidades máximas, com capacidades máximas diferentes. Então alguns vão saturar antes de outros. Por isso que eu posso ter esse acúmulo de glicose um pouco antes do valor previsto, né, para a saturação desse transporte máximo, que é para a glicose, olha lá, 375 mg por minuto. Então veja que várias substâncias vão ter então o seu transporte tubular máximo, que é esperado, já que dependem de transportadores. Então glicose, né, lactato, aminoácidos, fosfato, tudo isso vai ter transporte máximo. E se esse transporte máximo for ultrapassado, eu não vou dar conta de reabsorver todos esses íons. Isso aqui é para o processo de absorção. Mas para o processo de secreção, eu também posso encontrar transporte máximo. Aqui vocês têm alguns clássicos, como a creatinina, que é secretada do túbulo proximal, ou o ácido paraminipúrico, que é bastante utilizado também, né, para medida de fluxo sanguíneo plasmático, fluxo plasmático renal, né, também tem transporte máximo. Então, só para mostrar a importância, né, de a gente conhecer um pouco esses processos de transporte, né, para a gente começar a estudar, então, agora, no nosso rim, o que vai acontecer, certo? Só de curiosidade, que mostrando para vocês, né, que as quantidades, né, os valores que a gente mostra, como é que a gente sabe o que é absorvido em cada segmento? Então, isso vem de vários estudos que podem utilizar diversos tipos de técnicas. Técnicas de biologia molecular, por exemplo, para saber quais os tipos de transportadores que estão expressos em um determinado segmento do néfron, né? Túbulo proximal, alça de Henle, enfim, eu consigo medir a quantidade, né, desses transportadores. Então, isso é feito por biologia molecular. Eu posso cultivar, né, no nosso laboratório diferentes tipos de células, ou células do túbulo proximal, ou ducto coletor, e estudar o comportamento dessas células. Né, isso faço com cultura de célula. E tem experimentos que se faz diretamente com o rim isolado, ou um segmento do rim, o néfron, né, que a gente pode estudar desde composição, né, modificações do líquido que está passando por aquele segmento específico, e até mesmo voltagem do túbulo ou da célula tubular, né, o líquido intracelular. A gente consegue fazer isso por técnicas, né, de micropunção ou microperfusão, né, isolamento de túbulo, medida basicamente eletricidade, né, voltagem, a partir de técnicas de PET clamp. Então tem várias técnicas que podem ser utilizadas. Estou mostrando algumas assim para vocês, né? Por exemplo, aqui vocês têm uma técnica de micropunção, onde se coloca uma micropipeta em um determinado segmento, né? Se tira ali uma alíquota do líquido, né? E o líquido está sendo filtrado, tu tira ali, tu vai ver a composição do líquido, ver o que foi, né? A diferença do que foi filtrado, né? do plasma para o que está chegando aqui, né? Então eu consigo ver a composição em cada segmento do meu néfron. Ou, por exemplo, eu posso estudar segmentos isolados, eu posso isolar esse segmento. Eu quero estudar a alça de Henle. Então, eu vou lá, coloco uma gota de óleo aqui, outra gota de óleo aqui, então eu tenho o segmento isolado, adiciono um líquido de composição que eu conheço, e aí esse líquido ele vai estar passando por aqui dentro, depois eu tiro o líquido aqui no final e vejo o que aconteceu com esse líquido, né, para saber assim, o que foi transportado. Né, o sódio foi transportado, a glicose foi transportada, o que houve de modificação. A gente pode fazer muita coisa, né? Eu posso, por exemplo, perfundir aqui esse segmento do néfron com um líquido, eu posso medir a voltagem, né? Muito dos transportes que a gente vai ver na aula de hoje dependem muito da voltagem do tubo, certo? Né? De potássio, de cloreto, depende muito da voltagem tubular. Então, esses estudos eles podem ser feitos, né, em cada um dos segmentos. Por exemplo, aquele mecanismo todo que a gente viu, né, de clearance, né? Eu posso estudar em cada segmento o que está acontecendo com uma molécula específica. Por exemplo, no túbulo proximal, eu posso ver o que está acontecendo com a inulina, eu posso ver o que está acontecendo com a água, com a ureia, né? Se eu isolar esse compartimento. Eu isolo o túbulo, né, e eu consigo calcular
a partir então da entrada e da saída, o que está acontecendo em cada segmento. Por isso que a gente constrói esse tipo de gráfico, né? Eu sei o quanto de glicose está sendo reabsorvida no túbulo proximal, como é que é o comportamento do sódio em cada compartimento. Então, tudo isso vem desses estudos, né? Que são muito variados e bastante difíceis, na verdade, de serem feitos. Pois bem, agora, tendo falado então dessa introdução geral sobre os transportes, a gente vai então focar um pouco em cada segmento, certo? Desde o túbulo proximal até a saída lá, né, nos nossos ductos coletores. Então, primeiramente, a gente vai olhar um pouco do sódio, certo? Por que a gente vai focar um pouco do sódio, né? Porque o sódio é o principal íon que vai ser reabsorvido ao longo do nosso néfron, e o processo de reabsorção de sódio ele vai determinar a absorção e secreção de muitos outros íons. Então, glicose, como a gente viu ali o exemplo, né, da glicose sendo reabsorvida junto com sódio, água e muitos outros, certo? O sódio é extremamente importante. E essa importância vem por quê? Porque nós temos a bomba de sódio e potássio na membrana basolateral que mantém aquele gradiente, né, químico e elétrico, né, das nossas células, criando aquela tendência natural do sódio de entrar na nossa célula. E aí, consequentemente, várias outras moléculas vão aproveitar essa tendência e entrar junto em vários segmentos. Então, o sódio, a gente pode ver o balanço do sódio, né, em vários segmentos aqui, né, a maior parte do sódio vai ser reabsorvida no túbulo proximal, né, 67%. Nota que esse valor ele pode ser alterado dependendo da necessidade de reabsorção de sódio e de água, né? Então, aqui um indivíduo normalmente hidratado, 67%, 4%, 25% no segmento espesso da alça de N, 4% no ducto coletor, 3% ali no túbulo distal, 3% no ducto coletor, de maneira que o que a gente realmente elimina de tudo que foi filtrado é 1%, que é muito próximo do valor também da água, né? Mas só para a gente entender de uma forma bem didática, qual é a importância desse sódio, né, nesse processo de reabsorção de outros íons? E esse exemplo que ele torna isso muito claro. Por exemplo, túbulo proximal, né, a gente vai reabsorver bastante sódio. Se eu reabsorver o sódio no túbulo proximal, o que vai acabar acontecendo, né? Eu vou criar um gradiente, né, uma mudança de osmolaridade, né, porque o sódio está saindo. O que acontece? A água ela tem uma tendência, claro, se o segmento ele é permeável à água, de acompanhar o sódio. Então, se o sódio for por um determinado compartimento, a água tem uma tendência de acompanhar ele junto para manter a osmolaridade normal, certo? Então, conforme eu vou reabsorvendo o sódio, lá no túbulo proximal, o segmento ele é permeável à água. Então, a água vai ser reabsorvida junto com ele. Só que aí eu crio uma situação que é a seguinte. Se a água começar a ser reabsorvida, os íons que ficaram para trás começam a se concentrar no lúmen. Resultado, eu estou criando, a partir da reabsorção de água, uma tendência, um gradiente químico que vai favorecer a reabsorção, por exemplo, de ureia, que ficou para trás. Como a água está sendo reabsorvida, ela está se concentrando. E aí ela vai ser reabsorvida, quando for possível, da onde tem mais ureia para onde tem menos ureia. Então, essa reabsorção de água facilitou a reabsorção de ureia. Só que eu só reabsorvi a água porque eu fiz a reabsorção de sódio. Então, se eu bloquear isso aqui, o sódio, eu não vou ter movimento de água e eu não vou ter movimento de ureia. Para o cloreto, vamos ver como é que funciona. Olha, o sódio sendo reabsorvido, ele vai criar duas situações. Uma é a de água, que a gente já viu, reabsorve a água, a concentração do cloreto vai aumentar, de forma química, então, né? Criando, então, um gradiente químico para a reabsorção do cloreto, quando ele for permeável. Mas, ao mesmo tempo, se o sódio, que é positivo, está sendo reabsorvido, o lúmen ele vai ficando eletronegativo. E como o cloreto tem carga eletronegativa, o que acontece? Ele vai sofrer repulsão pelo lúmen. Então, eu vou criar um gradiente elétrico que vai favorecer também a reabsorção de cloreto. E aí eu tenho tanto um gradiente elétrico quanto um gradiente químico para essa reabsorção acontecer. Então, o sódio ele é muito importante porque ele vai criar tudo isso. Então, a maior parte dos nossos hormônios, moléculas, todo o controle, ele depende muito do metabolismo aqui do sódio, dos processos de reabsorção de sódio. Então, a gente vai olhar agora para o túbulo proximal. O túbulo proximal, como a gente estudou lá nas nossas primeiras aulas, né, ele tem essas microvelocidades que aumentam a área de absorção. Ele tem essas junções, como eu falei para vocês, um pouco mais relaxadas, mais frouxas, o que permite bastante movimento
paracelular, tanto de íons quanto de água, certo? Então esse segmento ele vai apresentar uma grande quantidade de canais de proteínas aqui, né, que vão permitir então os processos de reabsorção, mas também de secreção. Que tipo de transporte que a gente vai encontrar? Lembra que eu falei para vocês que o segmento do túbulo proximal ele pode ser dividido. Alguns livros dividem em 3 partes, né? Mas classicamente a gente divide em 2, né? S1, S2, ou parte contorcida do túbulo proximal e a parte final, que é a parte mais reta. Então a gente tem alguns tipos de transportadores diferentes aí e de permeabilidades diferentes também já no túbulo proximal. Primeiro, na primeira metade do túbulo proximal, que é a maior, eu vou encontrar um transportador muito importante em vários segmentos do néfron, né? Inclusive é o mais abundante que a gente vai encontrar aqui voltado para a luz do túbulo, que é o NH3, né? NH3, que é um transporte basicamente que promove entrada de sódio e saída de hidrogênio, certo? Como é que isso aqui vai funcionar, né? Como é que esse transportador ele funciona? Primeiro, bomba de sódio e potássio, ela sempre vai estar encontrada aqui na membrana basolateral. Então, o que a bomba de sódio e potássio ela faz? Ela mantém baixas concentrações de sódio aqui dentro. Resultado, sempre tem uma tendência do sódio entrar. Então, o que acontece? Nesse transportador aqui, enquanto o sódio está entrando, o hidrogênio está saindo. Certo? Onde é que sai esse hidrogênio? Que nós vamos estudar daqui a pouco, né? Esse hidrogênio ele sai exatamente do processo aqui de hidratação do CO2, na presença da anidrase carbônica, certo? A gente vai encontrar uma anidrase carbônica, tem várias isoformas de anidrase carbônica, aqui a gente vai encontrar a do tipo 2, mas a gente vai ver que do lado de fora também tem anidrase carbônica, que é do tipo 4, né? Então ele vai estar sendo constantemente formado esse hidrogênio. Então o hidrogênio ele sai, o sódio entra. O sódio ele entra e sai, então é reabsorvido pela bomba de sódio e potássio. Enquanto que o bicarbonato, que foi formado aqui por essa reação da anidrase carbônica, vai ser transportado e reabsorvido junto. Então, o bicarbonato é um íon muito reabsorvido aqui no túbulo proximal. Outros transportadores importantes aqui para nós, que a gente já discutiu, são aqueles transportadores, os SGLT, tanto 1 quanto 2, que vão ser encontrados aí no túbulo proximal. O mais encontrado na primeira metade é o SGLT2, certo? Que ele tem uma alta capacidade e uma baixa afinidade. Ele vai basicamente aproveitar esse gradiente de entrada do sódio e vai permitir a entrada de glicose. A glicose se concentra aqui dentro e é transportada a partir então de transportadores específicos para ela, né? Da onde tem mais glicose para onde tem menos glicose, favorecendo então o transporte e reabsorção completa de glicose nesses segmentos, certo? O que vai ser reabsorvido junto aqui também, né? Eu vou mostrar os transportadores para vocês em seguida. Fosfato, né? Bicarbonato, aqui vocês podem ver o bicarbonato, glicose, aqui a gente acabou de ver, lactato, aminoácidos, entre outras moléculas, né? Notem uma coisa interessante. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, né? Aqui está a distância do túbulo proximal, então a maior parte é essa primeira metade aqui. O que está acontecendo? A gente lembra, né? Desceu nessa curva aqui é porque está tendo reabsorção. Subiu é porque está tendo secreção ou porque está se acumulando, né? Então tem uma concentração aqui, por exemplo, do cloreto nessa primeira metade do túbulo proximal. Notem que o sódio e a osmolaridade não está mudando. Por que não está mudando? Porque eu falei que esse segmento aqui ele é permeável à água. Então a água pode ser reabsorvida na mesma proporção que o sódio for reabsorvido. De maneira que eu não vou ter grandes mudanças de osmolaridade. Tem uma pequena mudança aí, né? Muitas vezes a gente desconsidera, mas, enfim, acontece, né? Essa pequena diferença, mas é muito pouco, né? Fica basicamente com a mesma osmolaridade, certo? Então por isso que não tem mudança de osmolaridade aqui significativa. Só que o que está acontecendo? Esse segmento, a primeira metade, ela não é permeável ao cloreto, eu não tenho transportadores para cloreto aqui. Se eu estou reabsorvendo sódio e água, o que eu falei para vocês? O cloreto vai se acumulando no lume. E isso faz com que a concentração dele vá aumentando e no próximo segmento do túbulo proximal, eu vou ter permeabilidade ao cloreto. E aí sim eu vou conseguir reabsorver o cloreto, que é o que a gente vai ver agora. Então, na segunda metade desse túbulo proximal, nós vamos ter um segmento que é permeável ao cloreto, tanto pela via paracelular, a partir das junções, um transporte que é feito junto com o sódio, quanto pela via transcelular.
Esse processo de transcelular, ele vai depender novamente do gradiente do sódio e de um transporte aqui que acontece nessa membrana, né, que depende muito de alguns ânions, certo? Que vão estar presentes aqui no lumen. No caso do bicarbonato, do formato, né, fosfato, enfim, outros que vão estar aqui nesse local. Basicamente, o que vai acontecer, né? Eu vou ter essa tendência, então, do sódio estar sendo reabsorvido, né, por causa da bomba de sódio e potássio, né? Então, eu vou diminuindo a concentração de sódio, porque ele está sendo reabsorvido. Então, aqui vai ficando mais eletronegativo. A água está sendo reabsorvida também, então o cloreto está se acumulando. Então, isso cria um gradiente químico e elétrico para o cloreto ser absorvido. Por que ele vai ser absorvido pelas junções? Porque esse segmento tem proteínas permeáveis ao cloreto. E aqui na membrana, eu vou ter um esquema então que depende, né, de uma comunicação entre transportadores. Então, de novo, olha lá aquele transportador que eu falei para vocês, né? Entra sódio, sai hidrogênio. Quando esse hidrogênio que ele está saindo, ele pode reagir com algum desses ânions, como é o caso do bicarbonato, né, formato, entre outros. Conforme ele vai reagindo, né, com esse hidrogênio, eu vou tendo um transporte desse par aqui, né, ânion-hidrogênio, para dentro da célula. E aqui dentro eu tenho o transporte, a modificação inversa. Eu vou ter a dissociação do hidrogênio e do ânion, liberando hidrogênio para alimentar o transportador, né, de sódio e hidrogênio, e alimentando um outro transportador aqui, que é basicamente de ânion sendo transportado para fora e o cloreto sendo transportado para dentro, certo? Enquanto isso estiver funcionando, eu estou reciclando esse ânion aqui, permitindo que, em última instância, eu consiga reabsorver tanto o sódio quanto o cloreto nesse segmento aqui. Então, eu criei inicialmente no primeiro segmento do tubo proximal gradiente químico e elétrico para reabsorção de cloreto. E no segundo segmento, ele é permeável ao cloreto, então eu reabsorvo grandes quantidades de cloreto. E sódio e água, é claro, né? É importante também, né, da gente destacar aqui em relação a esses transportadores, né? Bom, eu vou ter muito no túbulo proximal aqueles processos de endocitose. Então, existem proteínas que são filtradas? Sim, existem, certo? Pequenos hormônios, a insulina, por exemplo, é um hormônio que ele vai ser bastante metabolizado aqui no rim. Então, insulina, outros hormônios, né, eles vão passar, outras proteínas pequenas, é claro, vão passar pela membrana de filtração, mas elas vão ser completamente reabsorvidas aqui no túbulo proximal por esse processo, então, de endocitose, fusão com lisossomos, ou mesmo por algumas enzimas que já conseguem degradar as proteínas na membrana luminal, liberando aminoácidos que podem ser reabsorvidos. Os aminoácidos, eles também têm transportadores específicos, certo? Tem transportadores sempre acoplados ao sódio, né? Transportadores sódio aminoácido mais neutro, ou sódio aminoácido mais aniônico, ou sódio aminoácido mais catiônico. Então tem vários transportes específicos para aminoácidos, todos acoplados ao sódio, né? A glicose que eu falei para vocês, embora eu tenha apresentado, né, apenas um tipo de transportador aqui, eu posso encontrar dois tipos de transporte para a glicose, SGLT1 e 2. O mais expresso, na primeira parte do tubo proximal, é o SGLT2, que ele tem uma alta capacidade, baixa afinidade. Então ele reabsorve a maior parte da glicose. O que sobra para o segundo segmento do tubo proximal é um transportador, um SGLT1, que ele tem uma baixa capacidade, mas uma alta afinidade. Então ele consegue reabsorver todo o resto de glicose que ficou. Então, o indivíduo normal reabsorve toda a glicose, né? Pois bem, uma outra coisa importante a gente observar aqui é que eu tenho esse transporte pelas minhas junções, não só do sódio e do cloreto, né? E de água, é claro, mas também de outros cátions, como é o caso do cálcio e do potássio, certo? Aquele gradiente elétrico que foi criado porque o sódio foi reabsorvido, facilita a passagem dos outros cátions, como o cálcio e o potássio, pelas vias paracelulares. Então, esses íons eles vão ficando aqui localizados, né? Cálcio, esses íons positivos vão ficando aqui, nesse local, entre as células, e conforme a água vai sendo reabsorvida, nós vamos ter o que a gente chama de arraste, né, da água, né? A água vai arrastando esses outros, vamos lá, que a gente chama aqui de arraste pelo solvente, certo? Então, os íons vão sendo transportados, se acumulam nesses espaços entre uma célula e outra,
e a água vai literalmente, né, lavando esse local aqui, empurrando esses íons para frente para que eles possam ser reabsorvidos. Então, de uma maneira geral, né, a gente tem vários processos de reabsorção, mas também de secreção. Que tipo de secreção vai acontecer no túbulo proximal? Tanto de ânions quanto de cátions. Como é que ocorre o processo de secreção de ânions? Certo? São vários os ânions que podem ser transportados e secretados, tanto produzidos pelo nosso organismo, quanto ânions que são dependentes, são produzidos por metabolismo, né, por metabolização de drogas, enfim, compostos aí que nós vamos ingerir, né? Então você tem uma lista aqui de drogas que vão então ser metabolizadas e muitos desses compostos vão ser eliminados aqui pelo nosso rim, no túbulo proximal. Então como é que acontece esses transportes, né? Primeiro, olha lá de novo a bomba de sódio e potássio, sempre favorecendo a entrada do sódio, né? E aí o que acontece? No túbulo proximal eu encontro alguns transportadores específicos que permitem a entrada de sódio e uma saída, né? Nesse caso aqui, ó, de um outro transportador, né, que permite saída de um intermediário lá do nosso metabolismo, que é esse alfa-cetoglutarato, certo? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu tenho um transporte que vai fazer com que o sódio ele entre a favor de um gradiente criado pela bomba de sódio e potássio, e o alfa-cetoglutarato ele entra juntamente com o sódio, aproveitando a entrada do sódio, certo? Então esse alfa-cetoglutarato ele é mantido elevado aqui dentro da minha célula. Por quê? Porque eu tenho esse processo de reciclagem e porque ele é produzido metabolicamente dentro da minha célula, né? Lá no ciclo de Krebs. Então eu tenho sempre esse alfa-cetoglutarato sendo produzido. O que acontece, né? Ele tem uma tendência então de sair da minha célula. Só que conforme ele vai saindo por um transportador específico, o ânion orgânico ele vai entrar, certo? Aqui no caso, né, está descrito o paraminipurato, que vocês conseguem lá dos ipuratos, né? Então vocês têm o ipurato entrando. Ele se concentra aqui dentro, né? E ele pode ser transportado para o lúmen a partir de um transportador específico ou mesmo por um trocador de ânions. Certo? Embora esses trocadores, esses transportes aqui, eles não estejam ainda muito bem identificados, o que eu tenho é o quê? Um aumento na eliminação dos ânions que estavam concentrados no sangue. Certo? Então, vários esses ânions. Uma das coisas interessantes de levantar aqui é que esses transportadores aqui eles não são específicos, certo? Para cada um dos ânions. Então, eles são um pouco inespecíficos. Então, o que significa isso, né? Que eles competem, eventualmente, pelo transportador. Então, se eu tiver mais de um determinado ânion do que o outro, aquele que está mais abundante vai ser transportado com uma maior facilidade. Isso tem uma aplicação, do ponto de vista farmacológico, bastante grande, né? Por exemplo, aqui vocês têm fármacos importantes, né? Como a penicilina, por exemplo, né? Vários outros antibióticos, enfim, que há muito tempo eram difíceis de ser fabricados, né? Então, que a permanência dessas drogas dependia muito desse clearance renal. Então, o rim ele eliminava bastante, então o tempo, a meia-vida desses compostos, ela costumava ser pequena. Né? O que se percebeu? Devido a essa competição que ocorre lá no néfron, se percebeu que podia, juntamente com essas drogas, se a gente queria manter, né, aumentar a meia-vida, administrar competidores por esses transportadores, como é o caso desses ipuratos. Então, juntamente com penicilina, por exemplo, se administrava o ipurato. E aí o que acontecia? Como tem bastante ipurato, ele competia com a penicilina, outra droga, né? E, consequentemente, a droga permanecia mais tempo na corrente sanguínea daquela pessoa. Então, isso foi um ponto bastante importante de descoberta a respeito aqui desse metabolismo renal, né, de ânions orgânicos. Além de ânions, nós também podemos secretar cátions orgânicos. Então, aqui, novamente, vocês têm uma lista de drogas que podem ser secretadas pelo túbulo proximal, assim como substâncias, né, cátions endógenos, como é o caso da creatinina, que a gente viu, né, lá nas aulas anteriores, que ela pode ser secretada pelo túbulo proximal. Então, aqui a gente tem um transporte de cátions, que é um pouco mais fácil de entender, porque sendo um cátion, e a nossa célula estando polarizada, né, é mais fácil de entender que ele tem uma tendência mais natural de entrar a favor do gradiente elétrico. Então, novamente, nós temos bomba de sódio e potássio, facilitando a entrada de sódio, né?
e também de cátions, então o cátion ele pode entrar por esse lado da membrana basolateral, ele se concentra aqui dentro e, consequentemente, ele pode ser transportado para o lado de fora. Esse transporte para o lado de fora, ele depende também da entrada de hidrogênio, certo? E aí entra novamente naquela comunicação entre transportadores. Esse hidrogênio que está entrando, por que ele entra? Porque tem bastante hidrogênio aqui. Por que tem bastante hidrogênio aqui? Não só porque eu estou filtrando, mas porque conforme eu vou reabsorvendo o sódio, a partir desse transportador NH3 aqui, eu jogo o hidrogênio para fora, mantendo essa possibilidade aqui então, de sempre ter hidrogênio para que esse cátion permaneça então sempre sendo secretado. Então assim nós transportamos, então nós secretamos cátions orgânicos. Então só para mostrar para vocês de curiosidade, né? Aqui está, obviamente, isso aqui é uma célula lá no hepatócito, né? Mas nós temos um mecanismo muito importante também aqui de secreção tubular, que depende muito, né, da captação da substância, da droga, enfim, que tem que ser secretada, da conjugação dela, né, da oxidação dessa substância e da conjugação dela, como por exemplo com glutationa, né, ou com outro substrato. E aí sim, essa molécula que tem que ser secretada, ela vai ser identificada porque ela já está conjugada, ela é identificada por um conjunto de proteínas, uma grande família de proteínas, né, MRPs, né, que possibilitam, então, a partir do gasto energético, a secreção dessas substâncias, né, para a luz luminal. E aí, consequentemente, a eliminação dessa droga, aí, né, como, por exemplo, ânions orgânicos, etc., né, a partir do nosso rim, né, auxiliando no processo de depuração plasmática. Então, de uma maneira geral, o que a gente viu? A maior parte do sódio e muitas outras coisas, assim como a água, vai ser reabsorvida no tubo proximal. O que está sendo reabsorvido aqui? Sódio, água, cloreto, na segunda parte do segmento, né? Bicarbonato, glicose, aminoácidos e potássio, certo? De forma significativa, né? O que está sendo secretado? Hidrogênio. De onde é que está hidrogênio secretado? Exatamente naquele transporte que a gente viu, né? O sódio entra, o hidrogênio sai. Embora o segmento do tubo proximal ele não consiga controlar muito o pH, porque ele não faz muito transporte ativo de hidrogênio. Ele até tem alguns transportadores ativos, mas são muito poucos, quando comparados com outros segmentos do néfron, né? Então, ele consegue jogar um pouco de hidrogênio aqui, né? Muito importante para o controle do pH é porque ele reabsorve o bicarbonato filtrado, como a gente vai ver em outra aula, e ele pode secretar também ácidos orgânicos, né? Bases orgânicas, né? Ânions, cátions. Como a água e o sódio são reabsorvidos na mesma proporção, o líquido que sai do túbulo proximal ele está isosmótico em relação ao plasma. Então é isso que vai acontecer, né? Quando a gente pega o túbulo proximal total, olha lá, reabsorção de aminoácidos, de glicose, bicarbonato, né? Que mais? Sódio, né? Não muda a osmolaridade porque a água é reabsorvida também. A creatinina ela é secretada, como a gente viu. A ureia se concentra um pouco, então, porque eu estou reabsorvendo água e sódio, né? E o cloreto ele é também reabsorvido lá no túbulo, na parte mais final do túbulo, né? Então vocês podem ver tudo isso acontecendo aqui. Entrando agora no túbulo, no segmento, né, da alça de Henle. O que nós temos de característica aqui, né? 3 segmentos: fino descendente, fino ascendente, fino descendente, fino ascendente, grosso ascendente. Vamos focar mais no grosso ascendente. O fino ascendente, a diferença, claro, né, é lembrar que o segmento fino descendente, ele é permeável à água. Então a água pode ser reabsorvida, em especial porque eu tenho muitos canais tipo aquaporinas 1. A gente vai estudar um pouco das aquaporinas em breve, né? Então são canais de água, então reabsorve água. O segmento que se segue agora, fino ascendente e grosso ascendente, eles são completamente impermeáveis à água, certo? Então não vai reabsorver nada de água. O segmento fino, ele não consegue fazer muito transporte de solutos, né? Então, consequentemente, é importante a gente destacar aqui, conforme o líquido está descendo aqui, a água ela está sendo reabsorvida, então ela está saindo. O líquido está, consequentemente, aqui dentro se concentrando. Quando ele começa a voltar, o que acontece? O segmento é impermeável à água, então a água fica, mas eventualmente vai começar a ter alguma saída de solutos, especialmente aqui no segmento espesso da alça de Henle, que é impermeável à água e que tem bastante transporte ativo. Então esse segmento aqui ele vai começar a diluir, o líquido vai subir diluindo. Então é bastante importante a gente entender que esses segmentos eles são segmentos diluidores. Ali a parte final, ali, do segmento espesso da alça de Henle,
e a gente vai ver que o segmento ali do túbulo distal também vão participar, então, desses mecanismos aí de diluição desse líquido tubular. Pois bem, vamos focar então no segmento espesso. O que tem aqui no segmento espesso da alça de Henle de importante como transportador, né? Bomba de sódio e potássio, novamente. Aquele transportador que a gente encontrou no tubo proximal, que é o mais abundante, né? Entra sódio, sai hidrogênio. Novamente, né? Os mecanismos de formação desse hidrogênio dependem da anidrase carbônica intracelular. E do lado de fora a gente também tem a anidrase carbônica, que vai fazer com que esse hidrogênio então, fique reciclando aqui entre essas membranas. O que é importante destacar aqui, né? Esse transportador aqui. Ele é chamado de sódio, potássio, 2-clorenos. Exatamente em função do tipo de transporte que ele faz. Ele vai transportar do fluido tubular para dentro da célula, sódio, uma molécula, potássio, uma molécula, cloreto, 2 moléculas. Certo? Ele não vai ser eletrogênico, por quê? Porque eu tenho 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então, não vai mudar muito a carga aqui dentro da célula. Mas, ele funciona, por quê? Porque eu aproveito a tendência do sódio a entrar, criado pela bomba de sódio de potássio, e junto com ele vai entrar o cloreto, que pode ser reabsorvido nesse segmento, por transportadores específicos, então, na membrana basolateral, e esse potássio. Esse potássio tem um papel fundamental aqui. Por quê? O potássio ele entra, e embora ele possa ser reabsorvido, a maior parte do potássio ele vai voltar para o túbulo a partir de um transportador que a gente chama, né, um canal que a gente chama de RONC. RO, né, o RONC. Esse transportador, o RONC, é um canal, na verdade, ele faz com que esse potássio seja reciclado. Ele entra aqui, mas ele volta. Qual a importância disso para a fisiologia renal? Esse potássio aqui ele é positivo. Então, no momento que ele volta para o lúmen, ele torna o lúmen eletropositivo. E essa voltagem eletropositiva aqui do lúmen, pelo retorno do potássio, varia aí com uma diferença interna aqui da célula, entre 8 até 10 milivolts. Positivo aqui em relação ao lado de dentro. Qual a importância disso? Eu tenho muitos outros cátions, magnésio, cálcio, cloreto, potássio, cloreto não, claro, sódio, potássio, cálcio, magnésio, que eles vão então encontrar um ambiente eletropositivo. E o que acontece? Pelo gradiente elétrico, a tendência desses cátions é passar para o outro lado, serem reabsorvidos. E eles fazem isso por os canais, pelos transportadores que a gente vai encontrar, por essa via, basicamente, paracelular. Certo? Por essa via paracelular. E essa via paracelular ela é extremamente importante. Por que essa via paracelular ela é extremamente importante? Olha, o potássio ele volta, ele cria um ambiente eletropositivo, certo? E ele favorece a reabsorção desses cátions, porque eu estou criando um gradiente elétrico para isso. Se a gente for pensar na proporção, certo? Na proporção entre o transporte transcelular e transporte paracelular, é 50% e 50%. Então, o transporte transcelular ele vai reabsorver 50% desses íons. E o paracelular, 50%. Então, esse segmento é extremamente importante, em especial por quê? Porque é o principal segmento, como a gente vai ver depois, né, que ele está entrando aqui na medula, ele vai concentrar e manter o nosso interstício cheio de cargas, ele vai manter o nosso interstício hiperosmótico, que é algo extremamente importante se a gente precisa fazer uma urina concentrada, certo? Então, tanto que esse transportador aqui, né, da alça, ele pode ser bloqueado por um diurético, que é o diurético mais potente que nós temos, que são os diuréticos de alça, como o nome está indicando. Por exemplo, a furosemida. Ela vai estar bloqueando esse transportador. Resultado, se eu bloqueio esse transportador, eu deixo de reabsorver esses íons, o que já acaba com 50% aqui do meu transporte, e consequentemente eu estou desmanchando e não formando mais o interstício hiperosmótico. E como o potássio, né, eu deixo de ter todo esse retorno aqui, enfim, essa mudança de eletricidade, eu também vou deixar de reabsorver os outros cátions. Resultado,
esse tipo de diurético, ele é mais potente porque ele bloqueia basicamente os mecanismos de manutenção do interstício medular hiperosmótico. E sem essa criação de interstício, eu não consigo reabsorver água. E aí, consequentemente, o indivíduo ele vai formar uma urina muito diluída. Certo? Esse transportador aqui ele é muito importante para conseguir formar urina concentrada, para formar o interstício medular hiperosmótico. Então, só para mostrar de novo aqui, né, como vocês podem ver, né, vários diuréticos de alça, furosemida, enfim, que vão estar bloqueando esse transportador aqui, vão impedir a formação do interstício hiperosmótico e impedir a reabsorção de água lá depois pelos nossos segmentos tubulares mais finais, como o ducto coletor, certo? Então, essas vias transcelular e paracelular são fundamentais para a reabsorção e formação do interstício hiperosmótico. Então, o que a gente percebeu? Fino descendente, reabsorção de água. Fino ascendente, impermeável à água. Grosso ascendente, o que ele vai fazer? Ele pode secretar hidrogênio, porque a gente tem aquele transportador trocador, né? Entra sódio, sai hidrogênio. E nós temos, então, todos os transportes que vão favorecer reabsorção de sódio, cloreto, potássio, cálcio, bicarbonato, porque está diretamente ligado ali com o hidrogênio, e magnésio, certo? Como esse segmento ele é impermeável à água, e eu estou reabsorvendo íons, então eu tiro os íons e deixo a água, esse segmento aqui ele vai manter e formar um líquido hipoosmótico em relação ao plasma, certo? Ele está diluindo, o segmento está diluindo, diluidor no nosso plasma. E essa diluição ela ainda segue pelo túbulo distal, certo? Porque nós temos uma parte do túbulo distal inicial, que é formado, então, por um conjunto de células que reabsorvem bastante sódio e cloreto e que também são impermeáveis à água. Então, continua diluindo esse líquido tubular, certo? O túbulo distal e aí o início do ducto coletor, nós temos, então, um conjunto de células, certo? Que vão possibilitar a reabsorção de vários íons e elas têm características um pouco diferenciadas. Então, eu vou separar um pouco esses segmentos, né? Iniciando pela parte inicial do túbulo distal. A parte inicial do túbulo distal, de novo, nós temos a bomba de sódio e potássio, favorecendo a entrada de sódio. E nesse caso, do segmento inicial do túbulo distal, nós temos um transportador que vai permitir a entrada de sódio juntamente com o cloreto. Olha ali, ó, esse segmento é impermeável à água também. Então, reabsorve íons e mantém a água aqui dentro, diluindo ainda mais o líquido tubular, hipoosmótico. E aqui o sódio é reabsorvido pela bomba de sódio e potássio e o cloreto, então, por transportadores específicos na membrana basolateral. Esse tipo de canal aqui também é alvo de um diurético muito menos potente, certo? Do que os diuréticos de alça, né? Mas que também reduz, então, a capacidade de formar urina concentrada. Consequentemente, esses íons eles deixam de ser reabsorvidos aqui, a água permanece mais aqui nesse segmento e, consequentemente, eu vou ter uma urina um volume maior. Então, um diurético que a gente chama de diurético tiazídico, que bloqueia esse canal. E aí, a partir desse início, né, saindo do início do túbulo distal, agora a permeabilidade do resto das nossas células vai depender muito, a água vai depender muito da presença do hormônio chamado de hormônio antidiurético. Se tem hormônio antidiurético, os segmentos vão ser permeáveis à água, se não tem, é impermeável. Então aqui eu vou ter um conjunto de células que vão favorecer reabsorção de sódio juntamente com outros íons, como é o caso do magnésio, do cálcio, né? Aqui também hidrogênio, cálcio e outros íons. O magnésio, mostrando aqui para vocês, ele tem transportadores específicos, né, no túbulo distal. E do outro lado, transportadores de magnésio que podem ser do tipo transporte ativo primário ou trocadores ainda não bem identificados de sódio e de magnésio, certo? Como é que funciona o processo aqui, né? Para que esses transportadores funcionem, esse aqui, por exemplo, né, eu preciso manter as concentrações, né, para que o magnésio seja absorvido, é preciso manter sempre a concentração de magnésio baixa dentro dessa célula. A mesma coisa para o cálcio. É sempre importante manter a concentração desses íons baixa dentro dessas células. Quem é que mantém essa concentração sempre baixa? Nós temos proteínas
quelantes, proteínas ligadoras, tanto do magnésio quanto do cálcio. Então, essas proteínas, elas permitem que as concentrações sempre fiquem, o que está livre sempre fique em baixa concentração, de maneira que eu facilito a entrada do cálcio sempre, ou a entrada do magnésio por esses segmentos. Então, eles entram, né, e são transportados por transportadores específicos, ou por transportes associados ao sódio, de volta então para o interstício e finalmente para o sangue. Começam a aparecer agora nesses segmentos finais aqui do tubo distal e ducto coletor as nossas células principais e as nossas células intercalares ou intercaladas, certo? Quem são as células principais, o que elas fazem, né, e qual a importância delas? Primeiro, células principais, elas compõem aproximadamente aí 40% das células que a gente vai encontrar agora, enquanto que as intercalares vão compor aí em torno de 60%, né? O que a célula principal tem de importante? Novamente, bomba de sódio e potássio, certo? A permeabilidade à água dela depende do ADH. Então, se tem ADH, ela é permeável. Se não tem, ela é impermeável. Então, ali vocês podem ver o ADH. Né? O que mais que ela tem de importante? Dois canais importantes aqui. Um é o RONC, que é transportador de potássio. E um outro transporte que vai ocorrer aqui, que é um canal, né? Que é o ENaC, certo? Que é o Epithelial Sodium Channel. Então, ele permite, basicamente, olha ali, ó, entrada de sódio, certo? Então, o sódio ele pode ser absorvido nessa célula principal, enquanto que o potássio pode ser secretado. Então, de uma maneira geral, essa célula principal ela faz o quê? Reabsorção de sódio e secreção de potássio. Mas ela é altamente controlada, certo? Então, a gente tem alguns bloqueadores, por exemplo, aqui nessa célula principal, como é o caso da amilorida, certo? Que a gente vai ver depois, então, nós temos, né, tanto bloqueadores dos canais de sódio, quanto antagonistas de um hormônio importante para essa célula, que é a aldosterona. O que essa célula ela faz quando tem aldosterona? A presença da aldosterona ela vai intensificar a atividade da bomba de sódio e potássio, a quantidade de bomba de sódio e potássio que a gente tem nessa célula principal, ou seja, ela vai favorecer aquele gradiente que nós temos para a entrada de sódio. E do outro lado, o que ela vai colocar? Ela vai incluir mais estes transportadores, esses ENaCs aqui. Então, se ela coloca mais transportadores, canais de sódio, ela vai permitir maior reabsorção de sódio. Se a célula também recebe ADH, essa célula também vai reabsorver água na mesma proporção aqui do sódio. E, ao mesmo tempo, a aldosterona coloca nessa membrana canais de potássio, os RONCs, que vão favorecer a secreção de potássio. Então, a aldosterona ela vai aumentar a reabsorção de sódio e aumentar a secreção de potássio. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre potássio, né, porque é um íon extremamente importante para o controle das nossas membranas excitáveis, certo? Mas é isso que a aldosterona ela vai promover, principalmente aqui nas células principais, embora a aldosterona também tenha efeitos em outras células, por exemplo, as nossas glândulas sudoríparas. Então, enquanto isso está acontecendo aqui, né, nós estamos reabsorvendo sódio e secretando potássio. As outras células, que são as nossas células intercalares ou intercaladas, podem ser divididas do tipo A e B, certo? Geralmente, o que nós vamos encontrar nos indivíduos adultos, né, com o tipo de dieta que nós temos, que basicamente produz muitos ácidos pelo metabolismo das proteínas, nós vamos encontrar muito mais do tipo A, certo? Como é que é a do tipo A? É uma célula que basicamente secreta hidrogênio para ser eliminado na urina e reabsorve bicarbonato. Então, o que essa célula tem de especial? Uma alta, né, quantidade e atividade de anidrase carbônica, certo? A anidrase carbônica, então, ela vai catalisar essa reação de hidratação do CO2, vai formar o hidrogênio e o bicarbonato. O bicarbonato vai ser reabsorvido para o sangue e o hidrogênio vai ser secretado tanto por uma hidrogênio ATPase, então veja que aqui eu tenho transporte ativo primário, quanto por um trocador aqui, né? Hidrogênio sai, potássio entra. Então aqui ATP, transporte ativo primário. Essa célula é importante, né? Porque é um local onde eu tenho uma grande capacidade de concentrar hidrogênios no líquido tubular. Então eu posso acidificar bastante a minha urina.
Então, por exemplo, em uma situação de acidose, eu vou intensificar a atividade dessas células, vou secretar mais hidrogênio para o volume, vou reabsorver mais bicarbonato e aí, consequentemente, vou fazer uma urina mais ácida para tentar modificar e melhorar o meu pH. Nós vamos estudar esses fenômenos posteriormente, né? O túbulo proximal também participa disso, especialmente no que concerne a reabsorção de bicarbonato filtrado. Mas essa célula é fundamental porque ela é a única que consegue concentrar de forma significativa o hidrogênio. A célula intercalar do tipo B, ela, se vocês observarem, ela literalmente é o oposto da célula do tipo A. Ela vai secretar bicarbonato e reabsorver o hidrogênio, certo? Os transportadores são exatamente os opostos do outro lado da membrana celular. Mas geralmente o que a gente vai encontrar mais é esse tipo de célula. Ou eventualmente indivíduos, né, cuja na sua dieta não tenha muita proteína, enfim. Isso pode acontecer também de aparecer um pouco mais essas células do tipo B. O que mais que a gente pode perceber aqui? Tá? De uma maneira geral, então, nos segmentos iniciais aqui do nosso tubo distal, nós vamos reabsorver sódio, cloreto, cálcio e magnésio. Então, sódio, cloreto, cálcio e magnésio estão sendo reabsorvidos na parte inicial do tubo distal. Enquanto começa a aparecer depois aquelas células principais intercalares, o que a gente percebeu, né? Primeiro, permeabilidade à água depende do ADH. Se tem ADH, reabsorve água. Se não tem, não reabsorve. Sódio e cloreto podem ser reabsorvidos. Bicarbonato e potássio também. E eu vou ter secreção de potássio, em especial pela célula principal, e secreção também de hidrogênio pela célula intercalar. Então é um resumo do que a gente acabou de ver. Na parte mais final do nosso néfron, né, a gente começa a entrar lá para os ductos coletores, né, na medula mais interna, nós vamos encontrar, então, alguns transportadores que vão captar mais sódio e cloreto, certo? Permeabilidade à água dependente também do ADH. Esse segmento ele também vai ser permeável à ureia, em especial se nós tivermos presença de ADH também. Então nós vamos ver depois um mecanismo que a gente chama de mecanismo, né, de reciclagem de ureia. Reabsorção de bicarbonato e também secreção de hidrogênio. E é basicamente isso, né? Isso aqui é o resumo do que a gente enxerga aí que vai acontecer com essas diferentes moléculas, né? Então a gente pode acompanhar a glicose, proteínas, aminoácidos sendo reabsorvidos no tubo proximal, né? O bicarbonato sofrendo diferentes tipos de transportes ao longo do néfron, né? E todos os outros, então, que a gente acabou de estudar. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos rever alguns desses hormônios que podem modular essa reabsorção de sódio à água, para que na próxima aula a gente consiga, então, juntar todos esses mecanismos e entender como que vai funcionar, então, tudo de forma mais fisiológica. Então, quem são os reguladores da reabsorção de sódio e de água? Hormônios e moléculas como angiotensina 2 e aldosterona. Então, angiotensina 2 e aldosterona, né? Primeiro, isso aqui faz parte de um eixo. Sistema, né? Renina, angiotensina, aldosterona. Certo? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que vai acontecer, né? A gente já estudou como é que esse sistema é ativado. Né? Ele pode ser ativado pela liberação de renina, né? Por quê? Porque eu tenho ativação simpática, ou porque eu tenho queda de pressão arterial, queda de distensão da arteríola aferente, ou porque a oferta de cloreto de sódio na mácula densa ela é menor, então isso ativa a liberação de renina. Então eu vou começar então, né? Liberou renina, cliva lá o angiotensinogênio, angiotensina 1, angiotensina 1 transformada em angiotensina 2, especialmente lá no nosso pulmão, pela ECA, enzima conversora da angiotensina, e aí lá no na glândula suprarrenal, né, no córtex, eu vou estimular a liberação de aldosterona. Outro estímulo que pode aumentar a liberação de aldosterona é a elevação da concentração de potássio, como a gente vai ver na aula de potássio. A aldosterona vai promover o quê? Na célula principal, né, ela vai aumentar a atividade de bomba de sódio e potássio, né, o número dessas bombas de sódio e potássio, aquele ENaC, que vai promover reabsorção de sódio, e os RONCs, que vão promover secreção de potássio. E é claro, se essa célula tiver a presença de ADH, eu vou reabsorver água também.
Então, a aldosterona ela vai promover tudo isso que eu falei para vocês, né? Estímulo de bomba de potássio, transporte de sódio e eliminação, né? Secreção e, finalmente, excreção de potássio. Um outro hormônio importante, primeiro, antes de falar do peptídeo natriurético atrial, é importante ressaltar que a angiotensina 2, ela também vai atuar no nosso túbulo proximal. A angiotensina 2, ela intensifica muito aquele transportador que eu falei para vocês, né? Assim como as catecolaminas, né? Aquele transportador que reabsorve sódio e secreta hidrogênio, certo? Então esse transporte é muito importante, né? Porque ele vai intensificar a reabsorção de sódio. Então isso é promovido tanto pela angiotensina 2, como a gente pode ver aqui, ó, pelo próprio sistema nervoso autônomo simpático, né? A gente tem muita inervação simpática no rim, como eu falei para vocês. Então, tanto o túbulo proximal, segmento espesso da alça de Henle, túbulo distal, ducto coletor, são inervados pelo simpático. E o que o simpático promove, basicamente, é intensificar a reabsorção de sódio, particularmente por esses transportadores, né? Os sódio e hidrogênio. Dopamina, ela pode ser produzida, né, pelo nosso túbulo proximal quando a gente tem expansão de líquido extracelular, quando nós temos aumento de pressão. A dopamina basicamente vai ser produzida pelo túbulo proximal e atuar no próprio túbulo proximal, reduzindo a reabsorção de sódio. O peptídeo natriurético atrial, ele tem um efeito exatamente oposto de tudo que eu falei até agora, de todos esses hormônios. Ele vai ser um peptídeo que vai ser produzido, como o nome está dizendo, né? Então, ele é produzido lá no átrio, quando nós temos expansão do líquido extracelular, que eu tenho aumento, né, da distensão do átrio. Então, eu libero o peptídeo natriurético atrial nessas circunstâncias. E como o nome está dizendo, nátrio, né, quer dizer, ele faz natriurese. Ele elimina mais sódio e, consequentemente, mais água. Então, ele antagoniza todos os outros hormônios que a gente viu até agora. Então, ele diminui produção e ação da angiotensina 2, ele diminui produção e ação da aldosterona, do ADH. Ao contrário dos outros, ele promove vasodilatação, né? E não o caso simpático, angiotensina 2, né? Que a gente sabe que faz vasoconstrição, ele faz o oposto. Uma outra coisa importante que ele faz, por ele reduzir o ADH e a ação do ADH, então ele diminui a reabsorção de água. Então se perde bastante água na urina. E outra coisa interessante que ele faz que facilita o processo de filtração é o que? Ele promove um relaxamento das células mesangiais. Lembra que quando a célula mesangial relaxa, a área total para filtração aumenta. Então eu filtro mais. Outra coisa que ele faz, ele vai basicamente relaxar a arteríola aferente e contrair a eferente. O que vai acontecer? A pressão hidrostática nos capilares glomerulares aumenta. Então tudo isso facilita a filtração. Só que eu filtro mais e eu desligo todos os mecanismos de reabsorção. Resultado, esse peptídeo natriurético atrial vai fazer com que eu filtre muito, reabsorva pouco e elimine grandes volumes de sódio e de água na urina. E finalmente, só para mostrar para vocês algo que nós já falamos, né, anteriormente, que são essas forças de Starling, certo? Que são fundamentais para que a gente consiga modular, né, aquilo que vai ser reabsorvido de sódio e de água. E isso está muito relacionado, né, com as pressões oncóticas das proteínas que não são filtradas, carga filtrada de aminoácidos e glicose. Então, por exemplo, a gente já viu, né, que é muito importante compensar, causar modificações quando a gente tem muita filtração, que isso possa ser, então, refletido em mecanismos também que vão promover maior reabsorção, para que não haja um desbalanço muito grande entre essas duas coisas. Um dos mecanismos a gente já viu, né? Por exemplo, lá nos próprios capilares peritubulares, eu vou ter o quê? Pressões favoráveis para reabsorção e não para filtração. E aqui o que eu tenho? Lá nos capilares eu tenho mais pressão hidrostática e menos pressão coloidosmótica. Então eu filtro o sangue, o líquido, né? Lá nos capilares peritubulares, depois que passa pela arteríola aferente, olha ali, eu tenho uma menor pressão hidrostática e eu tenho uma maior pressão coloidosmótica. Então essa pressão coloidosmótica mais alta e a pressão hidrostática mais baixa favorece o quê? Reabsorção, garante que vai ter maior reabsorção no capilar peritubular, que é o que eu quero fazer. No entanto, se eu filtrar mais, por exemplo, o que vai acontecer? Bom, eu tenho que compensar, né? E como é que eu vou compensar? Primeiro, se filtrar mais, vai ficar para trás mais proteínas, porque as proteínas grandes não vão ser filtradas. Então eu vou ter lá nos meus capilares peritubulares muito mais proteína, que vão fazer o quê? Vão promover mais reabsorção. Então estou compensando
processo de filtração. Além disso, se estiver filtrando mais, por alguma razão, eu tenho mais aminoácidos e mais glicose chegando no túbulo proximal, que é o principal local de absorção de sódio, onde nós absorvemos junto com o sódio a glicose e também os aminoácidos. Então, como a gente falou daquela questão, né, dos substratos, se eu oferecer para o meu túbulo proximal mais sódio e mais glicose, eu vou intensificar a reabsorção de sódio e, consequentemente, vou absorver mais desses íons. Então, isso explica, né, e que eu acabei de falar aqui para vocês, que a gente chama de balanço glomérulo tubular, que é basicamente um balanço, né, de coisas que aconteceram então no glomérulo, que eu aumentei a filtração, que foram compensadas por essas mudanças aqui na reabsorção tubular, certo? Então, só para finalizar os resumos, o resumo dos reguladores que a gente acabou de estudar, eu tenho vários hormônios que vão modular a reabsorção de sódio e de água. Então, eu tenho hormônios, o estímulo mais importante para a liberação desses hormônios e o efeito final desses hormônios em cima desses locais onde eles vão atuar. Então, por exemplo, angiotensina 2. Qual é o estímulo mais importante para a formação dela? Liberação de renina. Qual é o principal local de ação da angiotensina 2? No nosso néfron, é no túbulo proximal. E o que ela faz? Intensifica a reabsorção de sódio e de água. Aldosterona. Qual é o principal estímulo para a liberação de aldosterona? Basicamente, angiotensina 2 e elevação de potássio. Aonde que a aldosterona ela age? No túbulo distal e no ducto coletor, porque é onde nós encontramos as nossas células principais. Resultado final, eu aumento a reabsorção de sódio e de água. Peptídeo natriurético atrial. O que nós vimos? O principal estímulo para a liberação dele é com que os átrios se distendam, ou seja, quando eu tenho um aumento do volume extracelular. Qual é o principal local de ação dele? Basicamente no ducto coletor, certo? Diminuindo a permeabilidade dele à água. No entanto, lembrem-se que, né, ele tem outras ações além de atuar no néfron, como é o caso, né, do bloqueio das ações da angiotensina 2, né, da formação da angiotensina 2, da aldosterona e também do hormônio antidiurético. Mas aqui no túbulo, o principal local de ação dele é no ducto coletor, diminuindo a reabsorção de sódio e água. Então, favorecendo a eliminação de grandes volumes de urina. Urodilatina é um hormônio que eu ainda não havia falado para vocês, mas ele é produzido lá no nosso rim, especialmente pelas células do túbulo distal, certo? Então, essa urodilatina ela vai ser produzida quando nós temos também expansão do líquido extracelular. Então, quando a gente tem aumento de volume, aumento de pressão. Isso é internamente dentro do rim, repercute na formação de urodilatina. E o principal local de ação da urodilatina é no ducto coletor, reduzindo a reabsorção de sódio e cloreto. A urodilatina ela tem ações muito parecidas com as do peptídeo natriurético atrial. No entanto, como ela é formada dentro do próprio rim, ela tem uma ação muito mais intensa. Por quê? Porque o peptídeo natriurético atrial ainda é um pouco metabolizado de forma externa. A urodilatina não, ela tem ação. Ela é sintetizada dentro do rim e a ação dela é dentro do rim. A ativação simpática, como a gente viu, né, por diminuição do volume do líquido extracelular, o sistema vai ser ativado ou por queda de pressão. E como o simpático está distribuído em todos os segmentos, ele vai ativar todos os segmentos. Túbulo proximal, espesso da alça de Henle, túbulo distal, ducto coletor. Promovendo o quê? Reabsorção de sódio e água. Dopamina, produzida pelo túbulo proximal, agindo no próprio túbulo proximal, em condições que eu tenho aumento do volume extracelular. Consequentemente, a ação dela é eliminação de água e de sódio. E, finalmente, o hormônio antidiurético, cujo principal estímulo é aumento de osmolaridade, mas também diminuição do volume extracelular, né, diminuição de pressão. Onde que ele vai atuar? Especialmente túbulo distal e ducto coletor, aumentando a reabsorção de água, certo? Então, vocês podem observar todos esses hormônios aqui, eles têm ação relativamente rápida, né? O que mais demora para ativar aqui as suas respostas é a aldosterona, porque ele é um hormônio, derivado do colesterol, um hormônio, então, que ele é muito dependente, né, de respostas pós-translacionais, né? Então, um hormônio esteroide, ele depende muito da ativação de síntese de proteínas, embora ele também tenha ações, como a gente vai ver depois, que a gente chama de ações não gênicas, certo? Que pode ativar outros canais. É um pouco mais demorado essa resposta. Então, o que a gente viu até agora, sim, né, são esses mecanismos gerais
de transportes ao longo de cada segmento do nosso nefro, né? A gente teve essa visão geral, como que isso pode ser modulado a partir desses hormônios, e na próxima aula a gente vai estudar então os mecanismos de controle tanto de osmolaridade quanto de volume e de pressão a partir então, né, da utilização desse conhecimento prévio que a gente teve na aula de hoje. Então, bom estudo a todos.